Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? A gente está retomando as nossas aulas de reforço e essa aqui será a nossa primeira aula de reforço do segundo trimestre. Então a gente já, sem perda de tempo, a gente já vai rever os conteúdos do assunto passado pela professora Aline. Para quem está chegando agora, que não havia feito a revisão ainda, é a mesma ideia de você ter uma aula de matemática com o professor titular. Qual a diferença? A diferença é que a gente dá uma aprofundada um pouco mais na abordagem e a gente vê alguns cálculos e alguns estudos olhando de um outro lado às vezes. Tá? Na maioria das vezes as nossas aulas são menores, elas são mais compactas e mais objetivas para o assunto que a gente está estudando. Ou seja, a gente dá ênfase àquilo que teoricamente será cobrado na avaliação. A gente quer que você chegou aqui no reforço, você estude o reforço, aprenda o conteúdo, saiba responder as questões que são aplicadas para você, tanto no trabalho, nos exercícios e na avaliação, para que você consiga logo obter essa média mais alta aí e possa sair do reforço. Tá ok, sétimo ano? Então, abra o seu livro, por favor, lá no capítulo 13, e aí a gente vai rever a distributiva e equação do primeiro grau com frações. Certo, gente? Esse aí é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então a gente vai ver um certo conceito aí da distributiva. As operações têm suas propriedades. A gente aprende lá as operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E elas têm umas propriedades de como a gente pode resolver elas. A distributiva também tem uma propriedade. Vamos dar uma lidinha junto aí? As propriedades da matemática precisam ser estudadas com o objetivo de facilitar o cálculo. Olha só que expressão importante aqui, ó. Facilitar o cálculo. Às vezes a gente está estudando uma propriedade e acha que aquilo é para dificultar, é para ser parte teórica, aquilo é mais confuso. Na verdade, não. Quando a gente estuda a propriedade, a gente entende como executar um raciocínio matemático. Olha o que o professor sublinhou aqui, ó. A propriedade da distributiva é muito aplicada na resolução de equações e nas simplificações. Ou seja, será que é importante eu aprender essas propriedades se eu vou aplicar elas na resolução de equações? Claro que sim. Será que é importante eu aprender a propriedade da distributiva se eu vou conseguir usar elas na simplificação das expressões? Claro que sim. Então, para finalizar, uma forma de compreendê-la é como exemplos da aritmética que possibilitam uma interpretação com mais significado. Ou seja, vamos ver alguns exemplos dessas propriedades. Vamos partir de uma situação em que o preço de um determinado produto é parcelado em 4 vezes com o valor da parcela igual a R$ 62,00. Então, vamos imaginar assim, ó, que a mamãe foi lá na loja, comprou um eletrodoméstico, e esse eletrodoméstico ele custou 4 parcelas de R$ 62,00. Então, matematicamente, podemos escrever que o preço total do produto é igual ao quê? 62 da primeira parcela, 62 da segunda, 62 da terceira e 62 da quarta parcela. Ou seja, eu posso fazer a soma de parcelas ou então executar a multiplicação do valor de uma parcela. E aí eu identifico o quê? Que o preço total do produto é R$ 248,00, parcelados em 4 vezes de R$ 62,00. Utilizando o procedimento da decomposição, reescrevemos o valor de R$ 62,00 em uma soma de 2 ou mais parcelas. Vamos mostrar aqui no próximo slide como é que funciona isso. Então tá aí, ó. São inúmeras possibilidades. O autor criou essa daqui, ó. Em vez de eu fazer uma parcela de R$ 62,00, ele pensou o seguinte: nessa parcela, dividida ela em 2 partes, uma de 30 e uma de 32. Ou seja, não quer dizer que teve mais parcelas. Quer dizer que aquela parcela fixa de 62 foi dividida. Imagina num objeto aí que foi comprado com 2 pessoas. Então uma pessoa podia dar mais, vai usar mais aquele objeto, dá um valor um pouquinho maior, né? R$ 32,00. E a outra pessoa dá 30. Então, escolhendo essa decomposição, retomamos ao problema. Então, eu tinha 4 vezes de 62. E eu também posso escrever, fazer o seguinte: 4 vezes de 30
mais 32. Ou seja, eu opero aqui dentro e multiplico por 4. Pode parecer nesse primeiro momento que não tenha sentido. Poxa, por que eu vou abrir isso daqui e dividir se eu já sei que é 62? Claro, mas tem certas situações onde eu não tenho isso aqui ó, somado. Eu tenho isso aqui ó, dividido. Praticamente, aonde que a gente vê isso? Quando a gente tem uma parte literal, x, y, z, e um valor numérico. 32, 35, 50, 100, qualquer outro valor. Com o valor da parcela decomposta dentro dos parênteses, podemos escrever que 4 vezes 62 é a mesma coisa que 30 mais 32, 30 mais 32, 30 mais 32 e 30 mais 32. A repetição da parcela 30 mais 32 ocorre 4 vezes, da mesma forma que ocorria aqui, ó, 4 vezes de 62. Realizando as operações de soma e multiplicação em cada membro da expressão, obtemos como resultado 248 é igual a 120. Por que 120? Porque são 4 parcelas de 30. Mais 128. Por que 128? Porque são 4 parcelas de 32. Então, esse valor aqui, ó, tem o símbolo da igualdade separando os dois lados aqui, ó. Isso aqui é igual ao que tem desse lado, como se fosse a balança que a gente já viu lá no começo da nossa revisão. Dessa forma, descobrimos que na expressão 4 vezes 30 mais 32, o fator 4 pode ser distribuído antes de realizar a soma. Então, ó, ele foi distribuído antes, ele separou aqui, ó, em vez de fazer 4 de 62, ele fez 4 de 30 mais 32. Esta propriedade é conhecida como a distributiva. Aqui ó, no portal educaçãouol.com.br, disciplinas matemáticas, você consegue se aprofundar mais nesse assunto aí. Então, como a gente está buscando um material que não é nosso da internet, a gente sempre dá o crédito a quem escreveu, tá? Então, esse assunto está lá no portal do UOL Educação. Vamos rapidamente lá para o nosso exercício. Tá? Já está pronto esse exercício no livro de vocês, e eu só vou explicar mais ou menos como que você tem que entender como resolver as operações de distributiva. Então, aqui ela já está montadinha, ó. Ela já está prontinha. E ela está dizendo que é uma equação porque eu tenho o símbolo de igual aqui no meio. Ó. Então, o resultado desse lado aqui ó, é igual ao que está desse lado aqui. Então, como é que você monta essa equação? Aí você tem o resultado aí no seu livro, lá nas últimas páginas. Então, eu só vou dar a abordagem inicial aqui, tá ok? Ó. Então, 2 vezes 2x, 4x. Menos, por que vem menos? Porque aqui na frente é mais. Na multiplicação, sinais diferentes, fica negativo. 2 vezes 3 fica 6. Será que vai ficar menos aqui? Ó? Não sei. Menos 5 vezes 5. Ah, então se é sinais diferentes, fica negativo. 5 vezes 5, menos 25. E aqui, multiplicação, sinais iguais. Se é sinais iguais, fica positivo. Menos 5 vezes menos 2x vai ficar o quê? 5 vezes 2, 10. 10x positivo. Mais 10x é igual a 2 que multiplica 4x, ou seja, 8x. E 2 que multiplica menos 5, ou seja, igual a menos 10. Já montei aí o esqueleto de como resolver. Então, aí está a operação, da forma que o Rogério montou. E aí o professor já fez o passo a passo com vocês. Então, vocês vão identificar se a forma que o Rogério começou a fazer a abordagem aí do raciocínio está correta ou não. Essa o professor não vai resolver. Essa aí é muito fácil. Acredito que a professora Aline já resolveu também com vocês. E tem o resultado lá no final do livro. Se ficou dúvida, manda a dúvida lá no mural, no Classroom, ou então no e-mail do professor que o professor responde. Questão número 2 do seu livro. Determine a raiz ou solução. Agora a gente vai aprender uma expressão nova, tá? Que quando a gente está resolvendo uma conta, a gente também pode, ao invés de falar assim, ó, o resultado dessa conta foi tal, eu posso dizer que a raiz dessa operação foi tal. Então, eu chamar a raiz, não quer dizer raiz quadrada, tá? Não quer dizer que eu estou resolvendo uma raiz quadrada. Raiz, eu estou achando o resultado dessa operação. Então, a gente vai resolver essa operação aqui, ó. É distributiva? É distributiva. Ó. Eu tenho um chuveirinho aqui, ó. Eu tenho um chuveirinho aqui, então ela é uma distributiva. Como é que eu faço?
para resolver? Lá nas expressões numéricas eu tinha uma ordem, né? Uma prioridade. Primeiro eu resolvia potenciação e radiciação, a que viesse primeiro, depois multiplicação e divisão, que viesse primeiro, e só por último adição e subtração. Aqui eu sugiro para você, resolve primeiro a distributiva aqui para não ficar problema, tá? Preste bem atenção, que é uma multiplicação, e na multiplicação eu tenho que prestar atenção nos sinais desses dois termos, desses dois valores numéricos, ou termo quando eu estou falando de letras, né? Então, sinais iguais à multiplicação, mesmo que sejam negativos, a minha resposta vai ser positiva. Então, vamos lá. O 2x eu vou trazer para baixo, mais 3 que multiplica x, 3x, perdão, 3 que multiplica menos 1, menos 3 é igual, e aqui é só copiar, ó, 4x mais 12. Então, tá aí, ó. O professor trouxe aqui para baixo. Chegou nessa ideia aqui, ó, não tem nenhuma operação para simplificar, para achar o MMC, joga x de um lado e deixa a letra para o outro. Então eu vou deixar esses x que estão aqui e vou resgatar esse 4 que está aqui, ó. Se ele vai pular o murinho da igualdade, ele vai mudar o sinal da sua operação. Aqui ele é positivo, ele vem para cá subtraindo. Então tá aí, ó. 2 mais 3x é 5x, menos 4, porque ele resgatou o 4 que estava aqui, ó, ficou negativo. É igual a 12, primeiro que já está no lado, o 12 já estava aqui, então ele tem precedência, ele veio primeiro, depois eu vou resgatar quem está do outro lado. O 3 era negativo, ele vem para cá sendo positivo. E aí já ficou facinho, né? X é igual a 15, e a raiz ou a solução, 15. Se ficou com dúvida, manda para o professor, tá ok? Mas essa é muito simples, né? Então, já vamos aí para a letra B desse exercício. Então, olhou na equação, você já vai em busca de alguma propriedade distributiva que você tem que encontrar. Tem aqui, ó. Então, até chegar nessa distributiva aqui, você copia a expressão de volta, tá? Traz o 8x para baixo, traz o mais 3 para cá. Ah, professor, por que eu não posso para lá? Espera, vamos fazer as coisas com sua prioridade. Não adianta eu passar um pano seco na casa antes de limpar da casa, né? Então, primeiro eu vou resolver essa distributiva aqui, ó. Então, 2 vezes 3x, 6x, e 2 vezes 3, 6. Aí, então, eu baixo o menos 1. Então, tá aí, ó. Copiei o 8x, copiei o 3, trouxe o sinal da igualdade, resolvi aqui a minha distributiva e copiei esse menos 1. Chegou aqui, brincadeira de criança, né? Joga letras para um lado e números para o outro. Então eu vou deixar esse 8x aqui, ele tem precedência, ele já está no lado dele. Vou resgatar o 6x que está do outro lado para cá. E aí depois, preste atenção aqui, aonde o aluno do 7º ano erra. Ele faz o seguinte, esse 3 aqui, ó, ele tá na frente aqui, então eu vou levar ele primeiro. Aí você vai errar a questão. Quem já está no lado da igualdade tem precedência. Então, quem já está do lado direito aqui, ó, é o mais 6 e o menos 1. Então, aqui eu já posso operar, né? Eu tenho 6, tiro 1, eu fico com 5. Ok, eu vou baixar o 5. E aí, então, que eu vou buscar o 3. Dependendo da situação, a ordem do valor numérico, ele vai dar resultado diferente. Então, primeiro, quem já está do lado. Então, olha só como é que o professor fez. 8x, resgatou o 6x que estava do lado de cá, ó, ele era positivo, passou a ser negativo. Primeiro resultado aqui, ó, o 5, e aí então eu vou buscar o 3 que estava do outro lado. Aí agora ficou facinho, né? O 8 tira 6 fica 2x, 5 menos 3 também fica 2. Eu não quero saber quanto que é o valor de 2x, eu quero saber quanto que é o valor de 1x. Então esse 2, ele está multiplicando o x, então ele vai dividir esse 2 aqui, ó. Ele vai inverter a sua operação. Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado sendo uma divisão. Então tá aí, ó. 2 dividido por 2 é igual a 1. E o resultado, a solução, a raiz é o quê? Solução igual a 1. Sétimo ano, a gente vai agora para a letra C. Olhou a equação. Tem distributiva? Tem. Vamos resolver ela primeiro, então. Então, eu vou multiplicar esse 2 por tudo que está aqui dentro. Vou multiplicar esse 3 por tudo que está aqui dentro. Então, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes x é menos 2x.
porque esse 2 aqui é positivo e esse y aqui é negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, ele fica negativo. Eu vou baixar esse mais um, que ele não está fazendo nada aqui, está esperando resolver o que vai acontecer aqui. Vou operar aqui, ó. 3 vezes x, 3x, e 3 vezes menos 3 é menos 9. E aí, então, eu vou baixar o menos 2x. Então, tá aí, ó. Você tem a possibilidade de parar o vídeo aí, né? Analisar item por item que o professor resolveu aqui, para identificar bem o passo a passo. Então, na primeira linha, eu só fiz o quê? A multiplicação da distributiva. Eu não trouxe um valor numérico para um lado, letra para o outro. Eu só resolvi a minha distributiva. E agora aqui na terceira linha, aí então eu vou fazer o quê? Eu vou ajeitar essa bagagem, né? Vou jogar a letra tudo para um lado e vou jogar números para o outro. O que tem de letra? Menos 2x. 3x ele vai vir para cá, então ele vai ficar menos 3x. E esse menos 2x ele vai vir para cá e vai ficar mais 2x. Aqui a gente pode aplicar a propriedade do cancelamento, né? Se eu tenho esse 2x aqui e esse 2x aqui, um vai cancelar o outro, né? Mas isso a gente vai deixar para mais para frente. Então tá aí a terceira linha. Eu só ajeitei, ó, joguei letras para um lado e letras para o outro. Aqui acontece o cancelamento, ó. Ele é mais visual, ó. Eu não preciso nem, opero esse aqui e depois opero com esse. Não, esse aqui é o oposto desse, ó. Então basta cancelar e eu vou ficar com menos 3x. E aqui, ó, eu tenho uma soma de valores negativos, né? Então tá aí, ó, menos 3x ficou igual a soma dessas dívidas aqui, ó, que é menos 12. Então esse 3 está multiplicando, vem para cá sendo dividido. Presta atenção. O sinal de menos, ele vai ficar no x, ele não vem com o 3 aqui para baixo, tá? Ele é mais confuso. Deixa ele aqui, traz só o valor numérico, tá? Então tá aí, ó, menos x menos 12 terços, resolve essa divisão. 12 dividido por 3 é quanto? Menos 4. E aqui eu tenho o quê? Eu não posso responder com o x valendo negativo, então eu tenho que responder ele positivo. E aqui, como o valor numérico também é negativo, ambos vão ficar positivo, né? Então eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. E aí eu vou ficar com a solução o quê? X é igual a 4. E essa é a minha resposta. Eu não tenho mais nada para operar aqui, então. Solução é igual a 4. Se tiver muito rápido, pausa o vídeo, analisa item por item, tá? Não dá para ficar com dúvida. Ficou com dúvida? Pô, professor, eu fiz dessa forma, o resultado deu diferente, no livro está diferente. Ajudo sim. Me ajude, né? Ajudo sim. Manda dúvida para o professor que o professor ajuda, tá ok? Letra D. Gente, nós já estamos acabando nossa aula, tá? Depois o professor vai fazer a continuação, como é a primeira aula do reforço aí, para não assustar vocês, a gente vai fazer uma aula bem curtinha e bem objetiva, tá ok? Então, aqui a gente viu o número decimal, 1,8x. E como é que resolve, professor? A gente aprendeu lá no primeiro trimestre que eu posso converter esse valor decimal aqui, ó, esse valor decimal aqui, em fração. Então existe essa possibilidade, mas para que criar uma fração aqui, né? Vamos resolver ele como número decimal mesmo. Até porque aqui, ó, essa multiplicação também vai resultar em um número decimal e eu tenho outro número decimal aqui, ó. Então vamos ver como é que fica. 1,8. Copia. Vou multiplicar o que está aqui, ó, 3 vezes 1,5. Só que é menos 3. Então 3 vezes 1,5 vai dar 4,5. E menos 3 vezes 2, 6 negativo, igual 0,5 vezes x, é 0,5x. E 0,5 vezes menos 4, então positivo com negativo, vai ficar negativo. E qual é a metade de 4? 2. Então tá aí, ó. 1,8x, eu só copiei, menos 4,5x, é o resultado aqui da distributiva, menos 6 é o resultado da distributiva aqui, ó. Igual. A distributiva meio x é meio x e a multiplicação, se eu multiplico algo pela metade, eu quero aquela metade. A metade de 4 é 2. Como 4 é negativo, então aqui ele ficou negativo. Agora, joga letras tudo para um lado e números para o outro. Tá aí, ó. Aí,
você tem a possibilidade, vai lá no caderno, pega um cantinho lá e faz o resultado aqui, ó. Faz essa subtração aqui. E aí você vai encontrar o quê? O resultado dessa subtração é menos 3,2x. E eu estou devendo 2, no banco depositei 6, eu vou ficar com um saldo positivo de quanto? De 4. Presta atenção agora aqui, ó. Esse menos 3,2x, o valor numérico 3,2 está multiplicando x, então ele vai passar para baixo do 4, sendo dividido. Está aí, ó. 4 dividido por 3,2. Isso aqui a gente não vai ver nunca em livro, tá? Porque o 3,2 já é uma fração. E eu estou colocando uma fração embaixo de uma fração e as duas escritas de uma forma diferente. Uma na maneira fracionária e a outra na valor decimal. Então a gente não vai ver dessa forma, tá? Então, o que a gente usa como estratégia? Eu multiplico o de cima e o de baixo por 10, que é a primeira potência positiva, e aí eu fiquei o que agora? Com 40 sobre 32. Se ficou confuso para você esse passo, faz o seguinte, vai aí no teu caderno, escreve o 4, tracinho, 3,2. Qual é a estratégia que eu posso usar para me livrar dessa vírgula aqui, ó? Eu multiplico por 10. Quando eu multiplico por 10, o que era 3,2 passou a ser o quê? 32, que é o valor que está aqui, ó, aqui embaixo. Só que, se eu multipliquei a parte de baixo, ou seja, a divisão que está embaixo por 10, eu preciso multiplicar a que está em cima também por 10. Por isso que ficou 40 sobre 32. E eu posso dar uma resposta de x negativo? Não, eu não posso. Tenho que dar o resultado dela em positivo. Mas preste atenção, os dois aqui são pares, correto? Se os dois são pares, eu posso simplificar por 2. Então tá aí, ó. X é igual a menos 40 sobre 32. O professor esqueceu do sinal de negativo aqui, né? Faltou negativo aqui, mas você vai identificar no seu caderno que está faltando. Então fica a metade. Simplifiquei por 2, ó. X é igual a menos 20 sobre 18. E eu simplifico ainda, porque ainda são pares, ó, por 2. X é igual a 10,19 avos. Só que é negativo. Então tá aí, o professor consertou, né? A solução é menos 40 sobre 32, ou então menos 10 nonos. Então, senhores e senhoras, vamos aí para a nossa penúltima questão. Essa aula de revisão a gente vai até a letra F da questão 2. Olhou essa equação, o que a gente vai resolver primeiro? A distributiva, ou vulgarmente chamado de chuveirinho. Lá na faculdade vocês vão chamar de chuveirinho ainda, tá? Não é algo infantil, não é um termo infantil. É que a gente acaba ficando tão íntimo dessa operação aqui que a gente acaba dando um apelido para ela. Então, chuveirinho. Por que chuveirinho? É como aquelas mangueiras, aquelas torneiras de jardim, né? Que a gente faz um esguicho, a criança geralmente também esguicha, né? Para arremessar mais longe a água. Então, a gente chama de chuveirinho. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. Como os dois são positivos, fica 12 positivo. O mais 1, esse mais 1 eu só baixo. Igual, faço o chuveirinho aqui, ó. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 7, 14. Então tá aí, ó. Eu só resolvi o chuveirinho. Não joguei nada para um lado para o outro, ou então fui fazendo outras operações. Apenas montei a distributiva. Agora sim, no outro passo, eu vou jogar letras para um lado e números para o outro. Então, 3x precede, porque ele já está do lado dele. Vou resgatar o 4x. Cuidado agora. Igual, o 14 já está desse lado, então ele vem primeiro. Primeiro eu trago o 14. E aí, então, eu vou resgatar quem está do outro lado. O 12 e o 11. Aqui já posso operar, né? 12 mais 1, 13. Então, esse 13 aqui é positivo, ele veio para cá sendo negativo. Então, tá aí, ó. 3x menos 4x, resgatou isso aqui, ó. O 14 que já estava, ele tem precedência, precede, vem antes. E aí ele buscou o 12 e buscou 1. Aqui ele buscou, né? Eu resgatei passo a passo, elemento por elemento. 3x, tiro 4, fico devendo 1. 14 menos 13, eu fico com 1 positivo. Então tá aí, ó. Menos x é igual a 1. Só que eu não posso dar minha resposta com x negativo. Eu sempre preciso demonstrar o x como um valor positivo. Então, qual é a estratégia que a gente usa matematicamente? Multiplico os dois lados da equação por menos 1. Então, eu multiplico os dois lados da equação por menos 1. Então, eu vou ficar com x positivo e 1 negativo. Então, tá aí, ó. X é igual a menos 1. Logo, a resposta, ou seja, a solução,
é menos 1. Tá aí, sétimo ano. Chegamos na nossa última questão e não doeu nada, né? Foi até bem rápido. Olhou, tem distributiva na questão F? Tem. Então é ali que eu vou trabalhar. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 3, menos 15. 4 vezes 2, 4 negativo vezes 2. 4 vezes 2, 8. Como eu tenho sinais diferentes, menos 8. Menos 4 vezes menos 2x, negativo com negativo fica positivo. Então, 4 vezes 2x, 8x, igual. Faz o chuveirinho aqui, ó. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 7, negativo, menos 21, mais 8x. Só elabora aí a distributiva no primeiro passo. Então, tá aí. A gente fez o chuveirinho, né? Trouxe os resultados para baixo. Agora a gente vai fazer o último passo aí, que é acomodar, né? Joga letras para um lado, números para o outro. Então o 5x fica aqui, o 8x fica aqui. Busco esse 6x, vem para cá sendo negativo. Busco esse 8x, vem para cá negativo. Presta atenção aqui. O 21 já está do lado de cá da igualdade, então ele fica aqui. A gente vai baixar ele primeiro, depois que a gente vai buscar os outros valores numéricos. Então, ficou como? Ficou 13x menos 14x é igual a menos 21 mais 23. Menos x é igual a 2, eu não quero saber quanto que é menos x, a gente nunca vai dar a resposta em função de um x negativo, sempre um x positivo. Então, eu multiplico todos os dois termos aqui dessa igualdade por menos 1, e aí acaba invertendo, né? O que era negativo fica positivo, e o que era positivo fica negativo, então eu acho o resultado, ou seja, a minha solução dessa equação. Equação por quê? Porque tem uma igualdade aqui, ó. Uma equação com distributiva, porque eu tenho os chuveirinhos aqui, ó. A solução da questão F, a nossa última questão, é menos 2. Então, sétimo ano, a gente está por finalizada a nossa primeira aula de revisão do segundo trimestre. Para quem está chegando aí pode ter percebido que é uma aula acelerada, mas é assim mesmo, tá? A gente não quer fazer aulas de 1 hora, de 50 minutos, de 60 minutos aí, que é a mesma coisa que 1 hora, né? A gente não quer fazer aulas muito grandes porque a gente sabe que vocês têm mais 11, 12 disciplinas aí, né? Então aí tem que perder tempo que você poderia estar estudando outras disciplinas numa disciplina que você já está vendo, gastando muito tempo, não é o ideal. Então o professor faz essas abordagens bem objetivas, certo? Não quer dizer que será apenas um vídeo por semana. Tem semanas que a gente vai fazer mais 2 ou mais 3 vídeos, tá? Mas sempre serão a ideia de fazer vídeos curtos. Então seja muito bem-vindo para quem está chegando agora, e um abração do professor Sargento Luciano dos Santos.